Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Um momento muito importante, porque é aquele momento em que nós vamos dedicar um pouco do nosso tempo às reflexões em torno do Evangelho do Cristo. Aqui de Natal, Rio Grande do Norte, o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, que renova cada vez mais a sua alegria pelo fato de podermos estar reunidos. Não esqueçamos o recipiente com água. Essa água é fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. E ao final, com muito respeito, com muita fé, vamos ingeri-la para que ela tenha um efeito salutar em nosso organismo. Então, dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. A mensagem é a 56. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. São palavras de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo da evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastrosamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação efetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Ou seja, qualquer que seja a situação em que nos encontremos, devemos ter a resignação, a humildade, para que possamos tirar dessas situações lições. Porque, como Emmanuel diz aqui, tanto no êxito como no fracasso, nós temos como aprender, temos como fazer profundas reflexões, tirar grandes lições dessas experiências. Porque a vida, é assim, ela se alterna, ela tem momentos de êxito, de fracasso, de alegria,
alegria, de tristeza, saúde, doença, porque tudo são experiências valiosas do crescimento espiritual. Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os benfeitores da vida maior venham até nós. Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, aqui estamos, Senhor, trazendo os nossos corações em prece, o desejo de aprendermos os vossos ensinamentos. Permitir, portanto, que o nosso estudo se faça a partir do envolvimento dos nossos guias espirituais, que eles venham nos dar suporte, nos dar o fortalecimento da nossa mente, do nosso raciocínio, para compreender a vossa mensagem. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho a partir das parábolas ditadas pelo Mestre Jesus. Hoje nós temos a parábola dos talentos, que Jesus ditou naquele momento para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ao seu redor, e que ficou como ensinamento, como reflexão até os dias de hoje. Então a parábola diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens.
contra aquele que nada tem, tirar-se-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Meus amigos, a princípio a gente pode até nem muito entender o que Jesus quis dizer, né? Por acaso se deveria se preocupar tanto com os bens materiais, com o acúmulo, né? com a reprodução desses bens, e se iria penalizar quem não tivesse condições de trabalhar em prol de ampliar esses bens? Não é bem assim. A gente tem que ver o sentido espiritual. Jesus se utilizava das condições de vida daquelas pessoas para transmitir os seus ensinamentos. Então nós tivemos aqui anotando algumas reflexões. Por exemplo, os talentos, ou os dons, ou os carismas, como queira chamar, são empréstimos divinos que Deus coloca à disposição de todos nós, sem exceção. Deus concede esses talentos com generosidade e confiança, mas sob a condição de que devem ser prestadas contas de sua utilização. Todas as criaturas recebem talentos. O que são os talentos? São os talentos, as condições, os recursos morais, intelectuais, do sentimento, das aptidões, que devem ser aplicadas em favor do próprio enriquecimento, desenvolvendo o quê? A gente recebe de Deus esses talentos para que possamos crescer, para que possamos nos fortalecer, desenvolver habilidades próprias e pertinentes à capacidade que cada um possui, que cada um tem. Tendo-se em consideração os diferentes níveis de evolução, nós nascemos com preciosos recursos que constituem a nossa verdadeira fortuna, a fortuna emocional, e que devem ser utilizados de maneira correta, dando lucros em forma de fortalecimento, engrandecimento interior. Então, nós reencarnamos para nos fortalecermos, para nos enriquecermos, para evoluirmos, né, para progredirmos. E Deus concede esses recursos, como a gente já disse aqui, os recursos que são os talentos morais, intelectuais, do sentimento, das aptidões. E isso a gente tem que transformar. Tem que transformar nas nossas habilidades. São as habilidades próprias pertinentes a cada um. Cada um tem essa condição de trabalhar para transformar esses recursos nas nossas próprias habilidades. Mas nós temos, os níveis de evolução são diversos, não são? Cada um de nós está num nível de evolução próprio. E os recursos que Deus vai nos conceder são recursos assim compatíveis com a nossa capacidade, compatíveis com a nossa condição de trabalhar esses recursos, de transformar esses recursos. Porque, como já dissemos, cada um de nós está em um nível específico de evolução. Joana de Ângeles diz que até mesmo o sofrimento é um talento. Porque, quando bem pensado, é um talento valioso, diz ela, porque dá a possibilidade de desenvolvermos dignidade e de nos liberarmos dos compromissos infelizes pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. E ela diz mais:
Mesmo no caso das impossibilidades mentais, físicas e emocionais desestruturadas, existe essa condição de desenvolvimento, porque lá, como ela diz assim, no nosso inconsciente profundo estão as razões daquela aparente carência física, mental, emocional, sendo a sua falta o talento de recuperação pelo haver errado nas existências passadas. É profundo isso, né? Joana de Anjos já viu. Então ela diz assim, a pessoa está qual o talento que aquela pessoa tão limitada fisicamente, às vezes fisicamente e mentalmente, uma desestruturação emocional, então ela diz, é o talento da recuperação. A possibilidade daquela pessoa estar se recuperando dos erros cometidos no passado. E quando a gente analisa a parábola, Jesus refere-se a Deus como sendo aquele Senhor que distribui os talentos. Quem são os servos? Somos todos nós. Os talentos são os bens e recursos que Deus nos concede. E o tempo que Ele dá, Ele viaja por um longo tempo e depois retorna. Esse tempo é a movimentação da existência terrena. É o tempo que nos é concedido para essa vivência terrena. Então, o que é que a gente apontou também por aqui? De acordo com a capacidade de cada um, essa capacidade que foi desenvolvida através das várias vivências, das várias encarnações, essa capacidade que se tem hoje. Os talentos são distribuídos. Melhor explicando. A nossa capacidade de hoje nós desenvolvemos ao longo de outras encarnações. E temos essa determinada capacidade e a partir desta capacidade já desenvolvida é que Deus concede os talentos. Então, aquele que recebeu 5 talentos, o que é que a gente pode deduzir? É aquele espírito que já tem experiência, que é mais vivido e que reencarna com missões mais relacionadas à repercussão social. O que recebeu 2 talentos está destinado a tarefas ligadas mais à família, ao âmbito familiar. O que recebeu um talento é aquele que não tinha outra responsabilidade senão de promover o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhe faltavam. Então, os talentos, eles são, os recursos, eles são distribuídos de acordo com a capacidade que cada um tem de utilizar esses talentos, de desenvolver, de fazê-los crescer e de lançar esses talentos de uma forma que possa ajudar ao próximo, aí a repercussão social. Tem outros não, outros que vão estão ligados mais ao desenvolvimento da família, ao desenvolvimento no âmbito familiar. E a gente sabe que tem aquelas outras pessoas que precisam investir em si mesmas para que possam efetuar o seu progresso espiritual. Então, nessa parábola, Jesus quer nos ensinar que todos nós recebemos recursos, recebemos talentos para viver, para desenvolver as potencialidades do bem, de uma forma individual, de uma forma familiar, de uma forma mais abrangente, coletiva, mas todos nós temos essa possibilidade. Não adianta dizer, por exemplo, eu sou muito pobre, não posso nada fazer. Eu não tenho inteligência nenhuma, eu não tenho habilidade nenhuma. Tem sim.
se analisar a si mesmo, verá que tem talento, que tem os recursos para viver, para progredir. Lembro de uma palestra, que eu não me lembro se foi de Divaldo, de quem foi, em que ele dá o exemplo daquela mulher simples, sem nenhum acesso de alfabetização, era analfabeta, era uma pessoa simples e tudo, não tinha grandes habilidades, mas a sua grande habilidade era junto à família onde ela trabalhava. Ela tinha o talento de fazer a comida da família de uma forma maravilhosa. O seu feijão, o seu arroz eram assim famosos no seu familiar pelo sabor que tinha, né? Então aquele talento daquela mulher é exatamente esse. E em torno do que ela preparava, das refeições que ela preparava, ela tinha esse talento de agregar aquela família, de juntar aquelas pessoas. Era uma simples pessoa, sem ter passado pelos bancos escolares, mas uma pessoa que estava ali trabalhando, mas servindo, fazendo daquele seu talento um meio de desenvolver com muita ternura, com amor, e assim ser um referencial nesse aspecto junto a tantas pessoas, a tantas gerações. Então todos nós somos assim premiados por Deus com os talentos, com os recursos para viver, para crescer, de acordo com a nossa capacidade, de acordo exatamente com aquilo que necessitamos para progredir, para evoluir. Então, quando Jesus diz, muito será perdido a quem muito foi dado, é que os talentos, de que dispõe cada um, eles podem ser renovados ou retirados. Aquele que muito lhe foi dado, muito se pedirá. Ora, se a pessoa recebeu vários talentos, vários recursos, porque tem a capacidade. E Deus espera que se tenha responsabilidade, que se tenha empenho e que se desenvolva esses talentos, esses recursos, de uma forma que eles sejam ampliados. Porque quando a pessoa tem talentos diversos e que desenvolve esses talentos, vai exatamente ter a chance de ajudar a si mesmo em seu progresso espiritual, mas também servindo de instrumento junto daqueles nossos semelhantes, né? Então, os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir com a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, ou seja, os dons que lhe foram concedidos. O servo que deixou improdutivo talento, falhando na incumbência que lhe fora concedida, simboliza os homens que perdem as oportunidades que Deus concede para que possam evoluir espiritualmente. Oportunidades essas que lhes chegam através de situações adversas a serem superadas com esforço e perseverança. Então, o servo enterrou aquele talento quando ele poderia ter tido a oportunidade de fazer aquele talento reproduzir, aumentar, dar assim um efeito maior. Ora, eu só tenho um talento, vou enterrar, não
não tenho muito o que fazer não. O que é que eu vou fazer com talento? Com tão pouco recurso? Mas é perder a chance, mas o sentido que Jesus nos coloca é esse. Em qualquer condição que nos encontrarmos, nós temos a oportunidade do crescimento, a oportunidade de atingirmos o nosso adiantamento espiritual. Esforço, perseverança, paciência, persistência, né? É isso que Jesus quer nos dizer também nessa parábola. E o que é de pensar quando se diz: dá-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá mais, porque o Senhor passa a ter mais confiança. Vai exatamente perceber que aquele tem condições de receber mais. Porque tem responsabilidade, né? Tem condições de aumentar as virtudes que já possui. Há também essas palavras de Jesus, quando ele diz: ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que pareça ter, e seja essa servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde vai haver choro e ranger de dentes. Isso não é assim uma punição, isso não é uma ação de Deus, uma ação assim punitiva, não. Se a pessoa recebe recursos para progredir, para desenvolver a persistência, a perseverança, para desenvolver a persistência, né, no trabalho e se desenvolver principalmente espiritualmente, e não faz, né, não sabe aproveitar as oportunidades que Deus concede, essa pessoa vai reencarnar em situações, logicamente, difíceis. Esse choro e ranger de dentes significa exatamente a pessoa ficar na roda das reencarnações difíceis. Por quê? Porque agiu com incúria, com preguiça, com má vontade. Então ele vai retornar privado até do que já tinha, para poder valorizar esses aspectos, para poder vencer a preguiça, a má vontade. Então é nesse sentido que Jesus colocou essas palavras. Ou seja, todos nós temos condições, reencarnamos em condições de buscarmos o nosso crescimento espiritual. Porque a reencarnação existe para que nós possamos voltar ao plano terreno, para o aprendizado, para a correção, para desenvolvermos as virtudes. E Deus nos concede, aqui a gente chama de talentos, são os recursos, né? Recursos intelectuais, morais, para que a gente, e até materiais também, para que a gente possa utilizá-los em função de termos um desenvolvimento espiritual. Porque a grande finalidade, porque eu queria saber por que eu nasci, porque eu reencarnei, para progredir, para evoluir, para vencer a si mesmo, para vencer as más inclinações, para vencer o egoísmo que traz consigo o orgulho, que traz consigo a vaidade, a ganância, o sentimento de vingança, todas as outras viciações tão negativas que nos arrastam pela vida fora. Nós reencarnamos para isso. Não é para acumular bens materiais. Os bens materiais são transitórios, nós somos apenas administradores, mas reencarnamos para essa evolução, para esse crescimento espiritual. E Jesus quis nos dizer que, de acordo com a capacidade de cada um, Deus concede os talentos, recursos, né? Há quem chame
de carisma, de dom, né? Mas é a mesma coisa. Os recursos necessários para que saibamos administrá-los e possamos assim ir alcançando, construindo a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. O sentido principal dessa parábola dos talentos é exatamente esse. E que a gente possa, meus irmãos, pensar, refletir e buscar o desenvolvimento dos talentos, que são os empréstimos divinos, que Deus nos concede com generosidade e confiança. Nós fizemos esses apontamentos em relação a essa parábola, porque achamos bastante interessante para a nossa reflexão. Então, vamos fazer agora as nossas vibrações. Vamos elevar nossos corações ao alto, vibrando paz, saúde, esperança. Senhor Deus Pai, aqui estamos, Senhor, a rogar pela paz mundial, pelo entendimento entre as nações, entre os dirigentes, pela paz em nosso país, para que a justiça social se faça presente, pelo fortalecimento da doutrina espírita e seus postulados kardecianos e do Evangelho do Cristo. Rogamos pelo perdão, pela concordância junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura, recuperação de familiares, parentes, amigos e tantos outros que estão enfermos a atravessar situações provacionais difíceis. Rogamos para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Agora façamos uma breve pausa para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e derramai a vossa graça sobre todos nós. Que a vossa luz nos envolva, que a vossa misericórdia e compaixão alcance a cada um de nós, pois somos necessitados perante as vossas leis e precisamos assim da vossa bênção, do vosso amparo e proteção em nossa trajetória terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.